queridos ouvintes, queridas ouvintes do nosso podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Estamos aqui hoje, eu, Carlos Renato Cunha, e o nosso amigo aqui, Felipe Fortes. Tudo bem, Felipe Senca Fortes? Carlos, tudo bem? Tudo bem, ouvintes? Bom estar de volta aqui. Tudo bem, é um prazer reencontrá-lo, Felipe, reencontrá-lo ainda aqui virtualmente. E hoje, hoje, queridos ouvintes, a gente vai bater um papo descontraído sobre transação tributária, problemas, diagnóstico, prognóstico, soluções. E para isso nós temos duas convidadas que estudam o tema, que eu vou daqui a pouquinho pedir para elas se apresentarem, a Amanda Marques, a Daniela Campos. Daqui a pouquinho eu vou pedir para elas se apresentarem. E antes disso, alguns recadinhos. Curtam lá a nossa página no Facebook, no LinkedIn, sigam a gente lá no Instagram, Tributário Pé Ouvido, no Twitter, @ouvido, e mandem sugestões, comentários, dicas, reclamações. Reclamação não, né, Felipe? Mas mandem e-mails mandem e-mails para o contato@tributarioaopedouvido.com.br. E recordamos que esse podcast só é possível com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 19 anos moderniza a vida dos advogados no Brasil. Então, vamos lá! Daniela Campos, desde Uberlândia. Olha, hoje o nosso episódio está atravessando o território nacional. Então nós estamos aqui com a Daniela, que é de Uberlândia, a Amanda, que é de São Luís, do Maranhão, que hoje está em São Paulo, né, no dia de hoje, gravando. E nós aqui, eu e Felipe, em Londrina, no Paraná. Então eu vou pedir para que vocês se apresentem para os nossos ouvintes. Vou começar com a Daniela Campos. Daniela, por favor, se apresenta. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvinte. Felipe, Amanda, é um prazer participar aqui do Tributário ao Pé do Ouvido com vocês. Eu, como o professor Carlos comentou, sou de Uberlândia, sou procuradora do município aqui em Uberlândia, mestre em Direito Tributário pelo IBET, professora na especialização do IBET aqui em Uberlândia também. É uma alegria estar participando aqui com vocês hoje. Muito bem, minha colega procuradora de município, né? Você é procuradora em Uberlândia e eu em Londrina, correto? Isso mesmo. Muito bem. E Amanda, por favor, se apresente. Olá, pessoal, boa tarde, ouvintes. Felipe, Carlos, obrigada pelo convite mais uma vez. A Daniela, um prazer estar participando, primeira vez que eu faço um podcast, tá? Então, assim, é realmente uma honra aqui poder debater o tributário, que é uma matéria que eu sou apaixonada. Fiz minha especialização em Direito Tributário pela UNESA, do Rio de Janeiro, que é a Universidade do Estado de Sá. E atualmente, por ironia do destino, eu sou docente também da Estácio de Sá. Sou professora de Direito Financeiro e Tributário e advogada tributarista. Estou na área de contratos e tributação de operações imobiliárias. E hoje estou aqui para falar com a Daniela sobre esse tema que na verdade não tenho ainda mestrado, mas é uma intenção minha de aprofundar o estudo na transação tributária, que é um tema bem polêmico, como a gente vai ver hoje, né, Daniela? Que traz bastante discussão e eu espero que traga bons apontamentos aí para o futuro, né? Prognósticos para a gente estudar mais ainda esse instituto. Muito bem, Amanda, não fique constrangida não, faz o seu jabá porque você é influencer, Ainda tem esse detalhe, o professor Carlos Renato fez Obrigada por lembrar, que eu estava até esquecendo aqui de falar, eu tenho um perfil no Instagram, já tem um tempinho que eu venho trabalhando nas redes sociais, eu tenho o Tributo em Pauta, que é o @Tributo em Pauta, que é com minha sócia, Mariana Guimarães, e tenho meu perfil pessoal, que eu também trago algumas questões, alguns apontamentos sobre direito tributário, direito financeiro e também na área que eu atuo, que é a área de contratos imobiliários. Então, quem quiser também seguir @Tributo em Pauta e o @AmandaFerMarques lá no Instagram, pra gente também trocar uma ideia por lá. Fique à vontade. Tá bem, a gente vai deixar na descrição do episódio também os perfis, tá bom? Mas tem que fazer jabá nosso lá também, tá? Não se esqueça. Com certeza, sabe que eu faço. Muito bem, então o nosso tema de hoje é transação tributária. Aqui no podcast, Daniela, Amanda, o Felipe vai lembrar, nós já conversamos sobre transação tributária algumas vezes. Quando saiu a medida provisória, né, do governo federal, tratando desse tema em 2019, a gente tratou, já teve também alguns debates sobre transação tributária. Hoje, a nossa ideia é aprofundar o Instituto na sua problemática e, lógico, podemos tratar também dessa experiência da legislação federal, né? Mas antes eu acho que seria importante a gente contextualizar os nossos ouvintes, porque muita gente está ouvindo aqui é estudante de graduação ou às vezes não consegue nem entender a problemática, qual que é o problema de ter transação tributária, né?
né? Quais são as questões que tornam esse assunto tão polêmico? Então, eu acho que é importante contextualizar. Então, lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional, a gente tem a previsão da transação tributária como forma de extinção do crédito tributário. E aí ele é tratado no CTN um pouquinho mais pormenorizadamente no artigo 171. Né? Então, eu gostaria de ouvir as nossas convidadas e também o Felipe, o que seria a transação tributária, um conceito de transação tributária e por que ele demorou tanto, esse instituto demorou tanto para ser implementado, né, no território nacional, porque está no CTN desde 1966. E na esfera federal, agora, em 2019, a gente vai ter essa regulamentação. E também algumas experiências esparsas, né, em outras unidades da Federação Brasileira. Então vamos lá, eu gostaria de ouvir inicialmente a Daniela, depois a Amanda, depois o Felipe para fazer comentário. Vamos lá, Daniela. Bom, é isso mesmo. A transação tributária ela está prevista lá no artigo 171 do CTN desde 1966, né, quando tivemos a edição do Código. E ali a definição, o conceito da transação, ele está minimamente descrito ali. Ele fala que a lei pode facultar, né, os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, através de concessões mútuas, importem terminação do litígio e a extinção do crédito tributário. E ali traz a previsão de que a lei vai indicar a autoridade que vai ser competente em cada caso, né, para autorizar a celebração da transação tributária. Então, assim, a grande discussão que sempre existiu em torno do Instituto, a doutrina sempre se dividiu em duas correntes, né? Aqueles que consideravam que o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele prevalecia, né, na seara tributária e, portanto, a transação seria incompatível, né, com o regime jurídico tributário, considerando a importância dessa indisponibilidade do crédito tributário. E, por outro lado, aqueles defensores do Instituto, que sempre defenderam que a transação deveria ser um instituto explorado, um instituto regulamentado, porque ele traria eficiência, né, na atividade arrecadatória do Estado. Então, assim, as discussões doutrinárias sempre giraram em torno desses dois polos, né, aqueles contrários, né, sempre apegados muito nessa questão da indisponibilidade do interesse público, da legalidade, da tipicidade tributárias, esses princípios tão caros, né, à administração pública, e, por outro lado, aqueles que sempre defenderam a utilização do Instituto. O que a gente via realmente é que as discussões doutrinárias não fugiam muito desse polo. E aí a Amanda pode complementar. Então, a transação, quando a gente leva para o âmbito civil, como a Daniela falou, é um acordo de vontades, né? Então, assim, no âmbito civil e privado, a gente consegue fazer essa delimitação bem clara e saber quais são os interesses das partes e mediar aquilo para chegar a um consenso de concessões, o que seriam concessões mútuas. Só que quando a gente vai realmente para o âmbito do direito público, para as relações entre o fisco e o contribuinte, fica difícil da gente visualizar como é que a gente vai medir essa concessão, até que ponto eu posso fazer uma concessão sendo legítima, não sendo arbitrária, não sendo em prol de um interesse privado, daquele agente administrativo. Como é que eu vou garantir a segurança jurídica nessa relação? Então, realmente, essa questão da delimitação do que seria uma concessão mútua, quais seriam os limites dessa concessão mútua no âmbito das relações entre o fisco e o contribuinte, é que é realmente difícil de visualizar e que, provavelmente, a meu ver, que gerou esse arrastar de anos aí para chegar numa lei federal que, na verdade, essa lei federal também ainda não é o suficiente, ainda está bem distante de trazer uma regulamentação eficaz, eu diria, se eu puder falar utilizar esse termo, eficiente, no caso, está bem longe de ser eficiente na prática. O que eu costumo dizer para os meus alunos, inclusive, é que a lei de transação tributária, chamada a denominada, apelidada Lei do Contribuinte Legal, ela, na verdade, ela só traz mais hipóteses de um parcelamento. Nos termos do que foi concebido, e aí é o que a gente também pode, aí eu estou até aberta para escutar a Daniela falar o que ela acha sobre isso, mas basicamente eu acho que até hoje, na verdade, essa regulamentação ainda é falha, apesar de ter vindo essa lei, mas eu acredito que hoje no Brasil, a gente realmente, a definição propriamente dita de transação tributária, nos termos do que a gente tem no artigo 171 do CTN, não foi concebida ainda de forma satisfatória, na minha concepção. A gente vai conversar sobre isso, porque eu acho que
a Daniela entende um pouquinho diferente. Vai ter treta hoje aqui, Felipe. Vai ter treta. Episódio bom. Treta acadêmica. Treta acadêmica. Vai ser episódio bom. A gente volta nisso depois. A gente volta. Tá ótimo, Daniela? tá ótimo. Vou te dar direito de comentar. Tem a réplica. Um outro ponto que é importante ressaltar com relação ao desenvolvimento do Instituto mesmo, né, pensando por que por tantos anos esse Instituto não foi regulamentado, era aquela discussão que existia em torno de se a regulamentação da transação, se de fato a implementação da transação implicaria em renúncia de receitas, né? E aí partindo da análise da lei de responsabilidade fiscal. Então era uma outra discussão que a doutrina colocava. Alguns autores consideravam que sim, que transação tributária implicaria em benefício fiscal, né? Redução de valor de tributo, renúncia de receitas, e aí estaria sujeita, né, aos regramentos colocados pela lei de responsabilidade fiscal. E por outro lado, autores que sempre defenderam que, na verdade, a transação tributária não estava nas hipóteses enquadradas pela lei como renúncia de receitas, especificamente no artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal, então que, assim, por não ser considerado benefício fiscal, pelo contrário, por ser considerado uma modalidade de extinção do crédito, né, assim como o CTN apresenta a transação tributária, não estaria sujeita aos regramentos da lei de responsabilidade fiscal. Então, era uma outra discussão, assim, em torno do tema que, a meu ver, impedia efetivamente que o Instituto fosse regulamentado, né? Essa dúvida acerca se implicava ou não renúncia de receita. Então, quais seriam os limites dessa lei que viesse a regulamentar o Instituto, né? Considerando os regramentos da lei de responsabilidade fiscal. A meu ver, isso também deixou o Poder Legislativo bastante preso ali nas discussões doutrinárias e ausente, inerte nessa regulamentação da transação. Muito bem, Daniela. Então, nós levantamos aqui nessa questão inicial uma ideia de transação como um acordo, né, em que o Estado, a administração tributária e o contribuinte, ou sujeito passivo tributário, eles fariam concessões mútuas tentando encerrar um litígio. E aí foram levantados aqui, no debate doutrinário clássico, dois grandes obstáculos para efetivar a transação, que seriam a indisponibilidade do interesse público e aí também a adequação à lei de responsabilidade fiscal, se seria uma renúncia de receita. Muito bem. Felipe, quer comentar alguma coisa agora? Não, eu tô, a partir do que ela falou, que ela estava falando agora da lei de responsabilidade fiscal, eu estou justamente lendo aqui o artigo 14, tentando encontrar onde que ele se aplicaria, saber se realmente é uma discussão que procede ou se fizeram muito barulho por uma coisa que realmente não tem. E tá aqui o parágrafo 1º do artigo 14, né? A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, ou seja, já tem aqui uma questão, né? Em caráter geral não é uma renúncia. Alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. E olha só, ele colocou aqui diversos institutos próprios do direito tributário, né? Ou seja, todos esses institutos que ele colocou aqui, de certa forma, são, acho que a exceção do subsídio, né? Crédito presumido. Os outros todos são regulamentados pelo Código Tributário Nacional e eu acho que foi se criando uma discussão em torno do que realmente não havia, né? Porque me parece que aquela lei de responsabilidade fiscal não se aplicaria, né, para transação, né? Como foi bem dito aí, transação não é um benefício propriamente dito, né? Um outro instituto, um instituto próprio. Posso aproveitar a bola que você levantou para eu cortar aqui para a Daniela e para a Amanda? Eu acho que a Daniela quer comentar também esse assunto. Sabe qual que é o problema dessa aplicação da LRF? Me parece, a Daniela pode confirmar e a Amanda também a opinião dela, é porque a transação em si, tem até uma discussão que a gente vê nos manuais de direito tributário, se realmente a transação é uma forma de extinção do crédito, efetivamente, apesar da previsão do CTN. Né? Eu me recordo de ter visto isso no curso de direito tributário do professor Paulo de Barros Carvalho. Então ele vai, e outros autores trataram disso também, esses autores vão dizer que a transação em si ela é uma ferramenta que leva à extinção por outros meios. Né? Então, na verdade, quando o Estado faz uma concessão, na prática, ele pode acabar concedendo uma remissão, por exemplo. E aí eu teria uma renúncia de receita pela remissão. E o contribuinte vai acabar extinguindo a parte do crédito que permanecer após a transação por meio do pagamento. É óbvio que a gente pode pensar a transação em outro sentido, né? Em relação a fato controverso, a estabelecer qual é a verdade da fática daquela situação que está sendo tributada. Bom,
É por isso. E daí, se você pensar que tem remissão na história, pode ter remissão, pode ter renúncia de receita, talvez. Mas vamos ouvir a Daniela e a Amanda, depois o Felipe comenta também essa minha ideia. Exatamente, assim, a interpretação do Felipe, essa análise literal que você colocou, Felipe, né, no sentido de que, olha, aqui não tá presente aqui a transação tributária, não tem essa previsão. Então, por que se questionou da aplicação, né, da lei de responsabilidade na transação tributária? Esse argumento literal era o grande argumento utilizado pelos autores que defendiam assim, que não se aplicava a lei de responsabilidade. E, por outro lado, esse argumento que o Carlos colocou, no sentido de que a grande maioria da doutrina sempre fala isso, olha, transação não extingue crédito tributário, né? E, aliás, até essa impropriedade técnica do código, né? Não, o que se extingue não é de fato o crédito, mas é a obrigação tributária. O crédito seria tão somente um dos elementos que compõem a obrigação tributária. Então, de fato, a transação ela apenas prepararia as condições para que a extinção de fato ocorresse pelo pagamento. E aí, o que haveria da parte do poder público ali era realmente uma remissão. E aí, sim, começou a discussão a respeito da aplicação dessa lei de responsabilidade fiscal. E esse é um ponto muito interessante, eu até abordo isso na minha dissertação. Eu faço uma construção, uma análise da transação tributária que, a meu ver, eu sentia falta quando olhava para a doutrina, porque realmente a doutrina parece que sempre as análises ficavam restritas, né, ao cabimento ou não, à correspondência ou não da compatibilidade ou não da transação com o direito tributário, mas não se fazia uma análise acerca da estrutura normativa. E quando eu entrei no mestrado do IBET, que eu me aprofundei aí na filosofia da linguagem, na teoria comunicacional do direito, conheci o método, né, da escola do construtivismo lógico-semântico, a gente enxerga o direito a partir dessa ótica, né, da teoria da linguagem e da teoria da norma jurídica. Então, eu tentei criar ali a estrutura, identificar a estrutura normativa da transação tributária para compreender se normativamente realmente ela era capaz ou não de conduzir à extinção da obrigação. E até o professor Paulo de Barros é um dos grandes autores que defende que a transação tributária não extingue a obrigação tributária, apenas prepara as condições para que a extinção se dê pelo pagamento. E quando eu construí ali no trabalho a estrutura normativa da transação, identificando a norma geral e abstrata, a norma individual e concreta, né, que advém da incidência normativa, eu interpreto assim que a transação ela introduz no ordenamento uma nova norma jurídica, que é a norma da transação, que é diferente, mas coexiste com a norma da tributação. E aí, ali no antecedente, eu vou ter o litígio, né, que vai ser objeto desse ajuste, desse acordo, e a relação jurídica na transação tributária ela é instaurada entre as mesmas partes da relação tributária litigiosa, porém o objeto se torna distinto, porque o que eu coloco é que a transação, ela necessariamente vai afetar o objeto da prestação tributária, seja pela redução do valor, né, do poder público realmente fazendo uma remissão de parte do tributo, ou seja, alterando-se a natureza material desse objeto. Por exemplo, aqui nos casos em que há o adimplemento da obrigação tributária mediante a entrega aos cofres públicos de algo que não seja pecúnia, que não seja valor em dinheiro, né? E aí a própria dação em pagamento de bens imóveis, que já está prevista lá no 156, corrobora essa possibilidade. Então, quando eu fiz essa análise normativa, através do cálculo de relações entre essas duas normas jurídicas, né, que coexistem, a norma da tributação e a norma da transação, aí foi, assim, um grande aspecto polêmico até do trabalho, em que eu afirmo que pode ser, que de fato a transação pode conduzir à extinção da obrigação tributária no cálculo de relações. Porque eu vou ter no antecedente dessa norma extintiva o fato jurídico da transação, né, como um fato jurídico da extinção, e a consequência é a extinção da obrigação tributária, que ocorre pelo pagamento, sim, porém um pagamento que se dá no bojo a partir da edição da norma da transação. Então, assim, quando eu comento, assim, talvez para quem não conhece a teoria da norma, fica até um pouco confuso a visualização, mas para quem tiver interesse, eu disponibilizo o meu trabalho. Realmente é um estudo fincado na teoria da norma jurídica, né, partindo dessas premissas, e aí eu vou na contramão da maioria da doutrina que considera que a transação ela não é causa de extinção do crédito, da obrigação tributária. Eu realmente afirmo que no cálculo de relações ela pode sim conduzir à extinção do crédito.
Daniela, só para complementar e passar a palavra para Amanda, mas aí, tendo em vista essa sua premissa, que é bem interessante, você considera que não há lesão quer dizer, não é que é lesão, né? Não é renúncia de receita, então não precisa das compensações da lei de responsabilidade fiscal? Não é Eu necessário? considero que a lei de responsabilidade fiscal não se aplica. Primeiro, pelo mesmo argumento que o Felipe colocou, eu acho que numa interpretação literal que a gente faz da norma, eu não consigo encaixar a transação como um benefício fiscal, como seria, né, a interpretação que autorizaria ali a aplicação do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por outro lado, eu defendo também que as hipóteses em que o poder público pode se utilizar da transação tributária são muito restritas. E aí, talvez, Carlos, até minha posição enquanto procuradora me torna um pouco mais conservadora, né, e assim, primando bastante pela indisponibilidade do interesse público realmente, eu considero que as hipóteses em que o poder público pode se utilizar da transação são muito restritas. E aí eu trago assim, a necessidade de que o poder público demonstre efetivamente que a transação, naquele caso, é a hipótese mais vantajosa que contribui para a eficiência, né, do exercício da arrecadação, por exemplo, e também para a economicidade dos atos da administração pública, ela só será possível e viável de ser aplicada caso ela seja necessariamente a solução mais efetiva, mais vantajosa. E aí tem uma previsão que lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que afasta a aplicação da lei, quando ela fala nas hipóteses em que a cobrança do crédito vai ser mais onerosa do que a manutenção daquele mecanismo de cobrança. A manutenção do litígio é mais onerosa do que o próprio crédito que o poder público tem para receber. E eu acho que essa é uma das hipóteses que o poder público deve considerar. Ele deve verificar a perspectiva de recebimento desse crédito, né, com relação ao tempo de duração das demandas, o valor que vai ser recebido, o dispêndio de recursos públicos para manter essa litigiosidade ativa. Então, considerados todos esses pontos, se a transação se apresentar ali a medida mais vantajosa, considero que ela é possível. E esses mecanismos que justificam a utilização do Instituto devem ser trazidos pela própria lei. Essas justificativas de utilização devem estar presentes na lei. Então, eu acho que isso também afasta a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque expressamente ela tem, eu não me lembro agora o dispositivo, mas um dispositivo que afasta a aplicação nas hipóteses em que o recebimento do crédito se torna mais oneroso do que o próprio crédito. Perfeito. Amanda, quer comentar alguma coisa? Oi, quero sim. Bom, realmente a visão da Daniela, né, de procuradora e corretamente, eu vou até pontuar uma questão que está no meu projeto de mestrado e que é um dos empecilhos maiores que eu encontrei nesse estudo aí, buscando mais na visão não tão conservadora, tá, Daniela? Porque eu realmente tenho um pouquinho de vontade de estimular mais essa consensualidade, realmente que exista efetivamente uma consensualidade, uma negociação entre fisco e contribuinte. Não sei se é uma utopia, né? Mas é um norte aí do meu estudo da transação tributária vai por essa via. E aí, assim, eu sei que além da questão do embate aí que vocês comentaram em relação ao artigo 14, existe também, não sei se os colegas já ouviram falar, mas tem o direito administrativo do medo, que foi um dos termos aí, umas expressões que eu encontrei nos estudos dessa possibilidade de transação. Já ouvi sim. Pois é. E assim, vocês procuradores, enquanto procuradores, né, e sabem que é bem difícil você estabelecer uma linha muito tênue para que você consiga responsabilizar um agente administrativo para fazer uma transação tributária sem que isso incorra em um benefício para ele mesmo, ou que seja uma coisa mais impessoal, que seja uma coisa pessoal, que fira princípios da administração pública. Então, assim, realmente existe, além das questões financeiras, de direito financeiro, direito orçamentário, com certeza tem essas questões de ordem administrativa mesmo, do próprio poder público poder negociar e os limites muito amarrados para que isso possa ser viável de modo que não se fira outros princípios da supremacia, como a Daniela apontou, da supremacia do interesse público, que é muito... a gente precisa prezar por isso numa república, num Estado democrático que a gente vive. Então, assim, é uma dificuldade, óbvio,
mas eu ainda, assim, acredito que a transação tributária, ela pode ter uma regulamentação mais, digamos assim, que seja mais segura tanto para o fisco quanto para o contribuinte, e especialmente para os agentes que vão intermediar essas negociações. Que não seja só também, aí outro ponto polêmico em relação à transação que foi instituída aí pela lei do contribuinte legal, essa iniciativa só do poder público que a gente tem como regra das transações também é um pouquinho incomoda, no fato de você considerar que é uma transação, mas na verdade o contribuinte ele não tem muita abertura. Inclusive está sendo até judicializada essa questão por ferir o princípio da isonomia, da possibilidade de somente alguns contribuintes específicos poderem ter a iniciativa de proposta de transação tributária. Qual é o sentido disso? Eu realmente fiquei incomodada, não sei se esse é um dos pontos, Daniela, que tu mencionaste no teu trabalho, mas é um dos pontos que me incomoda realmente, essa questão de você limitar a iniciativa só para uns contribuintes que têm acima de 150 milhões, se não me engano, que o dispositivo fala. Então, tem várias coisas que realmente precisam ser delimitadas, obviamente, antes da gente ter uma ponte mais aberta à negociação entre o fisco e o contribuinte, tanto de ordem fiscal quanto e arrecadatória, mas eu ainda acho que realmente nessa relação de custo-benefício, como a Daniela bem apontou, a gente tem essa possibilidade de dizer, olha, é muito mais custoso eu passar anos e anos numa execução fiscal, judicializando uma questão, sendo que o contribuinte tem várias formas de se proteger seu patrimônio, fazer blindagem patrimonial, enfim, ou às vezes realmente é um contribuinte que não tem mesmo, ele é insolvente, não tem dinheiro, não tem como pagar à vista aquele débito, não vai ter patrimônio nenhum no nome dele e vai ficar arcando com custos de processo judicial durante vários anos, enquanto que você poderia viabilizar para esse contribuinte uma forma dele fazer o pagamento e aumentar a arrecadação do Estado, do município, da União mesmo, dos entes federados, e viabilizar uma arrecadação muito mais eficaz. Você promovendo nos limites, obviamente, que são autorizados pela nossa Constituição, respeitando todos os princípios constitucionais que envolvem a relação tributária, mas ainda acredito e mantenho o meu posicionamento de que realmente essa lei que existe atualmente, que foi no âmbito federal, ainda não é o nosso melhor aí, né? Não é a melhor forma de regulamentação desse dispositivo do CTN, infelizmente. E Felipe, você quer comentar o ponto que você tinha começado? Eu quero. Eu só fazer um adendo. Eu acho engraçado essa questão de ponto de vista, né? E eu fico imaginando, a gente aqui, às vezes lá no escritório, a gente discutindo em 2 pessoas já dá divergência, 4 dá mais divergência ainda, né? Imagine em 11 lá no Supremo. Né? Porque eu já penso o contrário, eu já acho genial essa transação que foi instituída a federal. Lógico, por proposta do contribuinte, né? Não a por adesão, que para mim é um parcelamento disfarçado. Mas daqui a pouco a gente chega aí. Só para concluir o meu raciocínio de agora a pouco, né? Queria propor um exercício aqui para o nosso ouvinte. Faz de conta, pega uma bola, né? Olha a bola do jeito que você está olhando, pinta do lado direito de vermelho, pinta do lado esquerdo de azul. Depois que está pintado, você vai ver a bola de 2 cores, certo? Se você virar ela um pouquinho para a direita, você vai ver a bola toda vermelha, correto? Se você vira do outro lado, você vai ver a bola azul. Mas, na verdade, ela continua sendo a mesma bola, tá? O que mudou? Só mudou a sua perspectiva em relação àquele objeto. Você falar que a transação é um mecanismo para você chegar ao pagamento, é a mesma coisa que você falar que o pagamento é um mecanismo para chegar à transação, né? Você pode ver exatamente as 2 perspectivas. Então, assim, olha, eu estou discutindo o Paulo Barros Carvalho, né? Quem sou eu? Mas, vamos lá, eu vou ter essa petulância. Audácia. Assim, essa audácia, Eu já discuto com ele sobre corrente dicotômica e tricotômica faz anos. Então, agora, falar o que a transação é o de menos. Então, assim, você fala, não, a transação não existe, né? Não é uma forma de extinguir o crédito tributário, o que extingue é o pagamento.
eu vejo que é da mesma forma que você fala, não, tudo bem, então você pode pegar a transação sim como uma forma de extinguir a obrigação tributária, e o pagamento é um meio para se chegar a essa extinção via transação, né? Que também pode envolver uma moratória, pode envolver um parcelamento, pode envolver uma remissão, pode envolver uma anistia. Então, assim, eu acho, por isso que eu perguntei no começo, eu acho que é uma discussão que fica dando volta e não se chega a lugar nenhum, né? Às vezes é uma questão um pouco mais simples de se analisar. Olha, a transação está sujeita à lei de responsabilidade fiscal? Depende. Se envolver uma remissão, sim, né? Se envolver uma anistia, sim, tá? Agora, se envolver uma moratória, por exemplo, aí já não. Por quê? Porque já não está lá no artigo 14, né? Por exemplo, quando vamos fazer um refis da vida, que tem uma anistia, né? Que é o que acontece 100% das vezes. Não tem que passar por esse artigo 14, parágrafo 1º? Ou fala que não precisa porque é um programa de parcelamento e não de anistia? Então, eu nem sei se existe essa discussão. Não, na verdade, eu não vou dizer que existe a discussão. Eu acho que é meio pacífico que precisa Que precisa. de tudo isso. Que passa pelo crivo, não é? Exato. Então, e o instituto que está sendo discutido não é um programa de parcelamento, então por que com a transação seria diferente? Então, eu não vejo isso, entendeu? Eu sou mais pragmático nesse ponto. Então, para mim, é simples assim. Né? E outra, discutiu-se tanto, né? E nesse programa federal, por exemplo, a única coisa que tem lá é talvez uma anistia, né? Uma remissão não foi contemplado, por exemplo. Né? Se discutiu para no final fazer uma coisa que ficou fora. Não sei se foi fora propositalmente ou se foi uma consequência dessa discussão, né? Mas eu acho que assim teria como facilitar um pouco, assim. Acho que na verdade faltou um pouco de boa vontade mesmo para criar antes essa transação do que um real problema aí de responsabilidade fiscal. Quero entrar no segundo ponto, no segundo obstáculo da indisponibilidade, mas antes, sabe o que me parece? Por exemplo, a Amanda tinha colocado que ela considerou a lei federal bastante tímida. A gente ainda não ouviu a opinião da Daniela. Eu já anunciei que tem treta. Mas e você agora mencionou também, né, Felipe? Que realmente parece que foi com má vontade. Mas sabe o que eu acho? Vocês lembram historicamente como que foi a história ali da compensação federal? Porque quando é alguma coisa nova, o que eu tenho percebido dentro da administração? Não sei se a Daniela corrobora isso que eu vou falar. Quando você vai criar algo novo, algo que é novo, algo que é, vamos dizer, mudança de paradigma, tá? Você tem muito medo. A administração tem muito medo. Então ela começa limitada, depois ela vai abrindo, e vai vendo que vai dando certo e tal. Isso me parece o que aconteceu com a compensação tributária federal, porque primeiro que não tinha, só tinha compensação de ofício. Aí em 1993, surgiu uma compensação bastante limitada, muito limitada, mas foi um começo. Aí em 96 veio a compensação que a gente conhece hoje, lá uma das formas, né, que é lá pelo perda de conta. Então, que é bem mais ampla, por mais que seja limitada, é bem mais ampla do que a anterior. Talvez a gente esteja no início desse processo. Daqui, talvez, a 20 anos, isso esteja bem mais consolidado. E, na verdade, talvez não seja má vontade, é medo mesmo. Até pelo direito administrativo do medo, que a Amanda mencionou. Uma vontade que eu me referi é de ter demorado tanto para criar um instituto desse. Mas aí, lógico, é pitaco meu, né? Mas eu já vou adiantar meu pedaço da treta, né? Eu já falei agora há pouco, eu acho que a transação individual, do jeito que... Se tiver essa timidez mesmo, ela não existiu nessa transação individual, viu? Porque acho que, sim, a possibilidade dentro dessa modalidade é quase infinita, do jeito que eu vejo. Entendi, a gente volta lá, a gente chega lá. Muito bem. Podemos partir para o segundo obstáculo, da indisponibilidade do interesse público? Vamos Carlos, ouvir. posso só comentar? Claro, rapidinho? Claro. Só uma coisa, vocês são livres, comentem, tranquilo. Não, que eu sempre falar essa questão da administração pública do medo. Mas antes, só assim, a respeito da lei em si, eu acho que foi uma iniciativa muito importante, sim, exatamente para isso, para ser o primeiro passo, né? Algo foi feito e eu acho que a partir daqui, sim, o Instituto vai evoluir, né? As discussões vão ser colocadas, as discussões vêm à tona e aí o direito evolui, né? Assim que a gente evolui, tem que ter um primeiro passo. Então, nesse ponto, eu considero que a edição da lei foi muito importante.
Agora que, de fato, assim, partindo das premissas que eu coloco, né, na análise que eu fiz da transação, de que tem que haver litígio, tem que haver crédito constituído, e que tem que haver necessariamente essa alteração do objeto da prestação, né, seja pela remissão ou pela alteração da natureza, em algumas hipóteses de transação que foram contempladas pela lei, por exemplo, admite-se a transação na cobrança de dívidas tão somente inscritas, sequer há litígio. Então, aí eu já acho que contraria até o espírito do CTN, né, que exige ali crédito tributário constituído. O objetivo da transação é a extinção do crédito, está ali. E aí, quando a lei vem e autoriza a celebração da transação diante de hipóteses em que eu só tenho, que tenho tão somente a inscrição em dívida ativa, eu me questiono onde há o litígio aqui que autoriza a celebração da transação. Então, nossa, perfeito, Daniela. Né? Um dos pontos que ficou bem assim, questionável com relação à lei. E outro aspecto também é com relação já entrando aí na parte da administração pública do medo. Isso, eu não sei, Carlos, você, mas agente servidor, eu vivencio isso sempre. Não, todo dia. Muito, né? Todo dia. Muito por conta da atuação dos órgãos de controle, né? MP, Tribunal de Contas, a gente vê, assim, que são atuações cada vez mais fortalecidas, né? Eles estão em cima mesmo. Então, não, isso é importante, mas é que é fácil ser pedra, dura ser vidraça, né? Isso, é isso mesmo. Os agentes públicos, eles estão acuados para agir. De fato, se não tiverem ali uma margem de segurança, como a Amanda muito bem colocou, uma lei que me conceda, assim, que me autorize, que me indique qual caminho eu posso adotar, seguir, né, em determinado caso, principalmente aqui, estou diante de disposição de dinheiro público, né, na transação tributária. Então, se o agente não tem essa segurança, ele fica acuado. Então, esse fenômeno, né, o direito administrativo já vem trabalhando a administração pública do medo. Isso vem sendo aprofundado, realmente é um fenômeno hoje muito estudado, e a edição da lei ao possibilitar e colocar. Aí é um outro ponto de discussão, assim, um excesso de discricionariedade que foi colocada na mão, principalmente do PFN, né, do procurador da Fazenda, lá no artigo 14 da lei, quando joga para ele a responsabilidade para regulamentar aspectos muito importantes da transação, inclusive para regulamentar o grau de recuperabilidade das dívidas que vai autorizar a celebração desses acordos, então colocou nas mãos da administração pública uma discricionariedade muito grande. E aí eu faço essa análise, será que o Instituto, lá no CTN, quando ele exige a regulamentação por lei, ele autoriza que seja concedida pela lei uma margem tão grande de discricionariedade para o administrador público definir essas questões com relação à transação? Então, é um outro ponto assim, que eu questiono no trabalho, e para mim realmente houve, o que eu falo, assim, uma extrapolação desse poder regulamentar da administração pública nesse aspecto. Aí, Daniela, eu vou fazer meu merchan. Posso, Felipe? Vai ficar orgânico, tá bom? Claro. Vai ficar orgânico. Não, eu tratei não da transação também, mas eu tratei dessa delegação normativa no meu livro, que a gente sorteou recentemente aqui no podcast, na minha tese de doutorado, que foi publicada pela editora Almedina, lá sobre praticabilidade tributária. E é o tema do momento, eu acho. Talvez a gente não tenha percebido, mas há muito tempo que a administração tributária tem recebido, na esfera federal, pelo menos, um grau muito grande de discricionariedade regulamentativa, né? Ela tem recebido um poder enorme, né? E esse é um exemplo que a Daniela mencionou. E realmente é questionável. Eu até acho que o legislador pode, mas eu não sei se, por exemplo, se eu fosse o PFN, Daniela, não teria nenhuma transação, porque eu não expediria a norma. Não existe. Nunca ia ser regulamentado. Nunca ia ser regulamentado, porque eu não ia assinar isso. Deus bem sabemos, né? Aqui em Londrina não tem nem compensação, poxa. Tem sim. Mas por isso, eu vejo assim que a gente tem uma necessidade, né, de que haja uma lei que regulamente a transação de uma maneira geral. E, na verdade, o que eu acho que, de fato, deveria haver várias leis de transação específicas, sabe? Poder público identificando ali quais litígios, aqui, ó, identifiquei um montante de créditos aqui em que a transação é mais vantajosa. Vou editar uma lei específica para transações nestas hipóteses, e ali a lei me descreveria e daria segurança jurídica para o gestor. Daniela, aí você me fez lembrar de um exemplo que não é tributário, mas de ação em massa, em que o governo federal, a União, ela expediu lei para fazer uma transação geral, que foi o Fundo de Garantia. Lembra que as pessoas assinavam um formulário? Realmente, verdade. Não era questão tributária. Dos planos lá, né? Da Comissão Monetária. Exato, evitou conflito.
E justamente por quê? Porque trouxe segurança jurídica, né? Estava muito bem discriminado, identificado ali qual era a hipótese em que cabia aquela, né, celebração de acordo. Então, a transação, se fosse tratada dessa maneira, né, eu entendo assim, a lei foi positiva, mas foi muito genérica, deixou margem de discricionariedade muito grande. Então, se o próprio CTN está a exigir lei para regulamentação do Instituto, por que não cada ente, né, na sua competência, no exercício da sua competência tributária, identificar ali os créditos que são passíveis de celebração, as hipóteses em que vão ser celebrados os acordos, quais serão as concessões mútuas de ambas as partes, traga essa definição para a lei. E assim, há vozes contrárias, né, a essa ideia, no sentido de que isso iria engessar, porque a gente sabe que a edição de lei é um processo muito mais moroso do que a edição de um ato normativo, né, infralegal. E aí eu sempre falo o seguinte, que o sistema, gente, não é ruim. O sistema foi concebido, o sistema legislativo, para ser legítimo, né? Ali estão os representantes e tudo da vontade popular. Só que nós, homens, o corrompemos. Então, ruins são os homens, não é o sistema. Nossa, pior. Eu vou anotar. Pera um pouquinho que eu vou anotar a frase, Amanda. Anota. Eu também vou guardar aqui para usar. Não, eu vou anotar e vou colocar Campos, Daniela. Gente, essa questão da discricionalidade, perfeito, realmente lá próprio no artigo 171 ele não deixa claro que vai determinar quem é a autoridade competente que vai autorizar a transação. E aí no caso que eu falei agora só me retratando um pouquinho, porque o Felipe não concordou muito de eu dizer que era muito pouco a proposta de transação individual, mas na verdade a questão é em relação à portaria 9917 de 2020, que os contribuintes estão dizendo que teve uma limitação e extrapolou os limites da própria legislação. A Procuradoria editou essa portaria limitando somente os contribuintes que o valor superasse 15 milhões. E aí se questiona, mas a lei não limita a 15 milhões. Onde é que está isso na legislação? Por que disso? Qual é a justificativa para limitar somente para os contribuintes acima de 15 milhões que podem sentar na mesa com a PGFN e fazer uma proposta de transação individual, né? Isso aí tudo deixa a gente um pouquinho inseguro, no mínimo inseguro, em relação a esses atos administrativos da Procuradoria. E, realmente, a Daniela falou um ponto importante. Cada ente deveria ter a sua lei e tratar especificamente dos casos, se for pela lógica da legalidade, já que no direito tributário a gente tem tanto essa questão de tratar da legalidade, estabelecer limites na lei e tudo mais, por que não, então, também no âmbito da transação, fazer essa exigência de que seja feita a mitigação mínimo possível do princípio da legalidade para que a gente tenha uma maior segurança até mesmo para os procuradores nas suas atuações aí perante os contribuintes, para que ninguém saia um processo administrativo aí depois de um acordo com o contribuinte, né? Então, eu vou aproveitar que eu vou colocar uma ideia, ou mais de uma. Olha só, a Daniela mencionou que ela considera que, do jeito que está na lei federal atual, não há litígio em muitas das hipóteses de transação. E existência de litígio seria um requisito do Código Tributário Nacional para ter transação. Esse debate é antigo na doutrina, né? Antes dessa lei, inclusive, tinha autores que pensavam ser possível, talvez, uma transação preventiva, e outros que entendem que tem que ter o litígio concreto. E aí esse debate a Daniela trouxe. Aí, um outro ponto que a gente acabou comentando aqui, eu já vi que tem um ponto de debate que também a doutrina reverbera, né? É o seguinte: para ser transação, tem que ter discricionariedade do ente público ou não? A Daniela já deu a opinião dela, né? Tem que estar tudo fechado. Na verdade, a lei tem que fixar esses requisitos para que não haja nenhum tipo de lesão a princípios do direito administrativo. Mas recentemente eu ouvi uma palestra, não vou lembrar onde foi nem quem falou, mas grandes autores, dizendo que, na verdade, a lei federal não seria transação, mais ou menos no sentido que a Amanda mencionou, porque seria só um parcelamento especial, tipo um refis perpétuo, mas porque não tem discricionariedade, não tem nenhum tipo, é tudo por adesão, não tem como discutir. Então, vejam, afinal de contas, para ter transação tributária, eu tenho que ter discricionariedade ou não, em que termos, e eu tenho que ter litígio ou pode ser preventivo? E aí, Daniela, vou aproveitar e vou colocar o seguinte, seria possível pensar que o mero fato
de existir o crédito não pago, essa pretensão do fisco de fazer a execução fiscal, significaria um litígio, no sentido amplo, do processo civil? Pode falar. Isso que eu ia perguntar. Não, isso que eu ia perguntar. Eu roubei sua pergunta. Isso que eu ia perguntar. Porque eu vou até complementar. Assim, as meninas falaram de determinação de litígio, né? Mas o que se entende por litígio, né? Porque, realmente, a partir do momento que você tem um crédito tributário não pago, já surge a pretensão do fisco, né? Nesse momento, já não tem você pode não ter um litígio no termo processual, mas você já tem um objeto litigioso ou algo nesse sentido, né? Então vai lá, Daniel, depois a Amanda. Ô, Amanda, prometo que eu vou inverter a ordem, tá? Eu vou inverter a ordem, porque essa pergunta foi para Daniel. Quando eu fiz a análise semântica, né, do Instituto, eu parto ali do suporte físico do 171, e aí eu trago justamente essa análise. O que é o litígio que autoriza a celebração da transação? Aí eu qualifico o litígio como uma espécie de conflito de interesses que abrange resistência à pretensão do fisco. Então, quando eu tenho pretensão resistida, eu posso falar em litígio, seja na via administrativa ou judicial. O mero inadimplemento já configuraria, então? Não, porque o mero inadimplemento não significa a resistência à pretensão levada ao fisco. E aí, o que eu falo de resistência à pretensão? A pretensão é arrecadatória do fisco. O contribuinte ele deve se insurgir de alguma forma, seja através de um recurso administrativo, seja através de um embargo na execução fiscal. Então, se eu não tiver efetivamente da parte do contribuinte a formulação de uma resistência a essa pretensão, eu não posso falar em litígio. Na minha opinião, crédito inadimplido não tem litígio que autorize a celebração da hipótese. Por isso eu questiono a transação nessas hipóteses em que eu tenho tão somente inscrição endividativa. Para mim, a inscrição ele é um ato preparatório, ele é um controle de legalidade feito pela Procuradoria, né, que precede aí a cobrança do crédito. Então, partindo dessa definição de litígio, é que eu faço essa análise, exigindo a resistência à pretensão e fazendo essa crítica à possibilidade de celebração da transação, tendo tão somente a dívida inscrita. Agora, quando a gente fala o seguinte, quanto à adesão, né? Eu tenho, o contribuinte ele pode simplesmente aqui aderir, ele não tem a possibilidade de questionar. Para mim, o simples fato de se ter uma transação por adesão não desconstitui ou não descaracteriza o instituto. Por quê? Porque eu faço a análise, é o seguinte, eu tenho que verificar se tem concessões mútuas. Porque mesmo que numa adesão, por exemplo, eu tenha da parte do fisco uma renúncia à parte do crédito ou um aceite de receber uma prestação diversa, né, daquela inicialmente devida. E da parte do contribuinte, aqui eu tenho, do sujeito passivo, eu tenho também uma concessão, e aí a concessão vai envolver o direito subjetivo dele que está envolvido na relação tributária. Qual que é o direito subjetivo do sujeito passivo? É o direito de petição, o direito de recorrer na via judicial ou administrativa, direito de ver os limites jurídicos impostos pelo ordenamento respeitados, né, na cobrança desse crédito. Então, se ele abrir mão de parte desses direitos subjetivos, ainda que seja numa transação por adesão, eu acho que ok, está suprido o requisito das concessões recíprocas e eu posso falar em transação. Então, para mim, não é o simples fato de ser por adesão que vai desqualificar esse instituto. Não sei se consegui ser compreendida nesse aspecto, mas sim, eu acho que se de fato houve uma concessão da parte de ambos, eu acho que independente de seja por proposta individual ou por adesão, eu posso sim ter caracterizado a transação. O Felipe, você ia comentar alguma coisa, né? Depois eu quero passar a palavra para Amanda, porque ela tá louquinha para falar ali, que eu sei. Não, não, o que eu ia falar, né? Por que quando não paga um tributo, né, ou seja, o contribuinte ele vai contra a lei, embora ele não tenha manifestado expressamente, né, uma oposição àquele crédito, mas uma oposição tácita teve, né, porque ele não cumpriu a lei. Então, ele já se opôs à pretensão do fisco não pagando o crédito, né, porque não cumprindo a obrigação tributária, por que não poderia? Mas, em tese não pode ser simplesmente porque não tem dinheiro e patrimônio, daí não é uma negativa, né? Não sei se dá para presumir. Isso é a mesma história da responsabilidade do artigo 135. Você não acha? Não necessariamente. Porque se a gente for na definição processual, né, o que é uma pretensão resistida? Uma pretensão resistida você não precisa ter uma oposição, né? Você precisa ter você ter um direito subjetivo, né, e aquele direito subjetivo ele não foi cumprido, ele foi inadimplido. Nesse momento você já tem uma pretensão resistida e já surge a pretensão contra
do credor para com o devedor, né? Então, se for para o lado de pretensão, a pretensão surge com o inadimplemento, né? Surge com o vencimento do tributo. É só com essa dúvida que eu fiquei. Não, eu concordo com o Carlos no sentido de que pode ser que eu não tenha pago porque eu não tenho condições agora, mas não quer dizer que eu me oponha. Quando eu tiver condição, eu vou pagar. Então, acho que a pretensão resistida, ela deve ser formalizada realmente. Mas será que isso não vai trazer muito casuísmo? Se você querer definir um instituto por casuísmo, claro, não pode ser entendido assim, porque pode acontecer de alguém não ter dinheiro para pagar, então nesse caso não vai ter pretensão resistida. Assim, se a gente for traçar um critério mais geral, assim, de modo a conseguir definir um instituto, né? Porque, sabe, tá tudo bem, a pessoa ela pode não pagar por diversas formas, né? Mas o fato de não pagar não deixa de gerar um passivo, é um passivo que vai gerar um litígio, né? Consequentemente, um litígio que pode ser transacionado. Porque será que não fere, talvez, aí isso sim feria a isonomia? Porque assim, hoje eu não estou executado, então eu não posso transacionar, mas se amanhã eu tiver, eu já posso. É a mesma dívida, a mesma pessoa, se for dentro da mesma competência, é exatamente o mesmo débito, aí eu só trouxe pelo fato de um estar executado e o outro não. Eu posso Pode pegar entrar. a palavra aqui? Pode, por favor. Até porque eu acho que nós chegamos, Amanda, eu acho que ali nós chegamos em opiniões divergentes que não vão convergir. É treta. Não vai, né? É treta. Assim, essa discussão aí do Felipe é interessante porque me remete até à questão da criminalização do não pagamento do ICMS, né? Essa discussão em relação a não pagou porque não quis, ou é mero inadimplemento, está criminalizando o mero inadimplemento, e aí partir do pressuposto de que o contribuinte realmente é muito difícil você presumir isso. Eu entendo até a perspectiva do Felipe nesse sentido. Como é que eu vou presumir? Então, quer dizer que o contribuinte, só pelo fato dele não ter pago e ainda não ter sofrido com nenhuma notificação, nenhuma autuação, ele não vai poder transacionar? Então, realmente é um ponto a se discutir. Mas o que a Daniela falou em relação ao litígio, eu entendo que seja assim, porque o professor Paulo de Barros entende dessa forma, é que basta um processo administrativo, né, Daniela? Uma notificação, você faz uma impugnação, então você está resistindo ali formalmente, faz a sua defesa administrativa no processo administrativo, e eu acho que daí já se considera que existe um litígio. Mas em relação à questão da transação antes do lançamento, a gente recai lá nas teorias do nascimento da obrigação tributária e do crédito, né? O CTN, teoria dualista, teoria monista, e aí já entra nessa discussão para saber se realmente no momento que nasce a obrigação é o mesmo momento que nasce o crédito tributário. E aí eu poderia fazer uma transação nesse momento em que ocorreu o fato gerador, já passou o vencimento do tributo, eu ainda não tenho um crédito constituído, ainda não houve lançamento, mas eu vou permitir que se tenha uma transação nesse momento. Será que no âmbito do direito tributário, pelo menos no dispositivo que a gente tem lá no artigo 171 do CTN, será que eu conseguiria abarcar? Eu não penso realmente dessa forma. Acredito que precisa, o Carlos botou esse questionamento, né? Eu acredito que realmente não dá para ter uma transação antes do lançamento, que você precisa realmente ter o fisco exercendo o seu direito subjetivo de cobrar, e aí vai impor as suas condições nos limites da cobrança do crédito, juros, correção, colocar tudo, tornar líquido, exigível, seja por meio de certidão ou autuação fiscal administrativa, mas assim, judicializar, começar uma resistência ali para que você tenha satisfaça os limites do artigo 171. Porque o artigo 171, a gente tem lá, a lei pode facultar nas condições que estabeleça aos sujeitos ativo, passivo, celebrar a transação que, mediante concessões multas, importe em determinação de litígio. Aí é que mora a grande diferença, a meu ver, da transação civil, que eu falei no comecinho, a gente tem na transação civil, é muito mais fácil você estabelecer uma transação no momento anterior a um processo judicial, né? Mas aqui no âmbito do direito tributário mesmo, eu só consigo visualizar a transação após a constituição do crédito, após realmente você chegar no momento do crédito propriamente constituído e sendo cobrado pelo fisco perante o contribuinte. Muito bem. Entendo assim. Nós vamos dar continuidade aqui
Ô, Daniela, você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, depois eu vou fazer uma pergunta para a gente dar continuidade. Só um ponto, assim, esse comentário da Amanda é muito interessante, assim, porque eu também me atenho aos limites do 171 do CTN, e eu vejo, assim, que esse desenvolvimento, né, da consensualidade, do dialogismo na administração pública, a mediação, a conciliação, são fenômenos recentes, né, que vem crescendo. Então, hoje, quando a gente olha para a transação tributária, a gente tem a tendência de adotar como limites, né, essa possibilidade mesmo da consensualidade, desse diálogo com a administração pública de uma maneira mais ampla. Quando eu olho para o Instituto, eu vejo que ele impôs limites mesmo à transação tributária, inclusive que o objetivo foi extinguir litígios que já existem, né? Extinguir créditos tributários já constituídos. Então, por isso, ele fala em litígio, aí eu considero a necessidade de ter efetivamente essa resistência à pretensão, que basta, como a Amanda falou, um recurso administrativo. Então, talvez a gente esteja olhando para a transação com um olhar mais moderno. E, assim, a gente tem que lembrar que a transação foi colocada lá atrás, no Código Tributário lá da década de 60. Então, lá atrás eu não tinha essa discussão de mediação, de conciliação. E aí eu me questiono, será que eu poderia lançar um olhar mais moderno no direito tributário, para além da transação que está prevista no CTN, e aí pensar, como o Felipe colocou, na possibilidade até de prevenir litígios, de negociar com o poder público efetivamente para prevenir que venha efetivamente a ser instaurado um litígio na via judicial ou administrativa? Então, será que eu não estaria falando aqui da implementação de outros institutos no âmbito do direito tributário que seriam muito mais, assim, os limites mais extensos, né, em termos de conciliação, de negociação, do que a transação do CTN? Então, é só mesmo para trazer essa ideia. Interessante, muito interessante. Bom, vamos lá. O segundo grande obstáculo, eu acho que esse, na minha opinião, é simples, mas vamos deixar consignado aqui no episódio. O segundo grande obstáculo apontado historicamente em relação à transação é o da indisponibilidade do interesse público. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a Amanda, vou inverter aqui a ordem, a Amanda, depois a Daniela, e eu tenho depois 3 perguntas aqui para a gente encaminhar para o final. Então, manda lá, Amanda. Vamos lá, esse princípio aí, Carlos, eu venho estudando e me debruçando para entender e saber como aplicar isso mesmo, de modo que a gente não esbarre em tantas amarras nessa construção de um diálogo, de uma negociação de direito tributário, isso aí desde a minha graduação. Meu TCC na época foi estudando a questão do princípio da supremacia no processo civil, né? Os privilégios processuais da fazenda pública. E trazendo para o âmbito aqui da transação, nos artigos que eu já li, na doutrina, da leitura que eu já fiz para estudar a transação tributária, o principal argumento dessa questão da supremacia do interesse público é em relação a como você vai, e aí olhar para a transação como sendo uma forma de mediação, aí pegando o gancho do que a Daniela falou, realmente de modernizar esse instituto, atualizar para cá, para o nosso contexto, do nosso novo contexto, digamos assim, recente, no nosso novo contexto de transação, de legislação tributária, e como é que eu vou compatibilizar isso, principalmente para a questão da mediação. Eu, particularmente, ainda estou estudando muito isso, justamente para tentar conseguir esse objetivo. Um dos objetivos do meu estudo, dos objetivos específicos, é justamente encontrar assim, uma forma de você compatibilizar essa negociação entre o fisco contribuinte, essa transação, com o princípio da legalidade e a questão da supremacia do interesse público, garantindo que você tenha respeitado aí tanto o interesse público quanto o interesse particular que está na relação. E isso é muito difícil porque quando eu olho lá para a lei de mediação, e foi uma das leis que eu peguei para estudar e tentar compatibilizar, lá no artigo 2º a gente tem como princípios a questão da autonomia, da vontade das partes, a questão da isonomia entre as partes, que é uma coisa que a gente não tem, obviamente, na relação entre o fisco e o contribuinte, porque já é uma relação que começa não isonômica, né? A gente já tem de um lado
o fisco com o interesse público sendo protegido, o erário sendo protegido por aquele ente federado, e de outro lado a gente tem interesses particulares. Então, realmente, assim, atualmente eu ainda não consigo visualizar essa transação sem que realmente eu tenha uma legislação aí no meio, porque eu parto do pressuposto de que o princípio da legalidade, ele no direito tributário é o que vai me viabilizar a maior segurança jurídica e proteção da confiança aí, tanto para o contribuinte quanto para o fisco, para ele saber qual é o limite que ele vai poder conceder das suas concessões, e para o contribuinte para ele saber que ele não vai ser lá na frente cobrado por um débito que está ali negociado, que ele fez um acordo, que ele transacionou. Então, pela lógica da legalidade, e juntando aí, a legalidade está diretamente relacionada a essa questão do interesse público também, né? No direito tributário, tanto para a instituição de tributo quanto para a extinção, a gente sabe que é necessário garantir essa questão da legalidade para que você tenha a legitimidade dessa cobrança e da arrecadação em si. Mas, atualmente, eu só consigo visualizar esse interesse, essa supremacia do interesse público sendo mitigada, digamos assim, por meio de uma legislação mesmo, uma lei específica que dê os contornos ali e os estritos limites do que o fisco pode conceder numa transação, até onde ele pode ir numa transação, entendeu? Então, essa, particularmente, é a minha visão e, inclusive, é um dos meus objetivos, é fazer uma proposta de lei, né, de norma que abarque isso no âmbito do Estado do Maranhão. Esse é um dos objetivos do meu estudo, inclusive, que eu vou levar para o mestrado. Então, eu não sei como é que a Daniela se posiciona em relação a isso, mas, a meu ver, a única forma da gente conseguir garantir que seja mitigada é por meio de lei. Eu concordo, Amanda. E, assim, o que eu vejo é que o interesse público, ele não é um conceito, assim, fechado, imutável, estanque, colocado, assim, a priori que logo afasta, sabe, a aplicabilidade da transação. Eu não considero, sabe, que o interesse público seja isso. Mas que o interesse público, ele é analisado em cada caso concreto. Então, haverá casos em que a celebração da transação, por ser a medida mais vantajosa, mais eficiente, mais econômica, mais célere, é ela que vai melhor atender aquele interesse público específico, né? Seja da arrecadação, seja ali pela redução da litigiosidade do poder público. Então, eu não vejo assim como um conceito fechado, estanque, que afaste por si só a possibilidade da celebração de transação. Pelo contrário, haverá casos em que será justamente a celebração da transação a hipótese que melhor atenda ao interesse público. E aí eu caminho junto com a Amanda no sentido de que a legalidade realmente será a base para a garantia dessa preservação do interesse, né, da segurança jurídica do gestor, da própria administração pública. Então, para mim é isso. Não há, assim, de antemão, uma incompatibilidade. Eu acho que haverá casos em que a defesa do interesse público sugere e pede a celebração da transação. Então, nesse ponto, eu só quero comentar o seguinte, é que, na minha opinião, a indisponibilidade de interesse público, ela se dá em relação à chamada indisponibilidade de interesse público, a indisponibilidade de bens públicos e de recursos públicos, ela só se dá em relação ao poder executivo. Então, ele não é absolutamente indisponível, porque o povo, por meio dos seus representantes nos parlamentos de cada ente federativo, por meio de lei se pode dispor, né? Tanto é que se dispõe. A renúncia de receita, por exemplo, atendidos os requisitos, ela é uma disponibilidade de recursos públicos. Então, eu não vejo nenhum problema, pessoalmente, na transação tributária, desde que haja lei. Então, a lei vai estar dispondo sobre isso. A gente está, na verdade, concordando, né, os três. É só uma perspectiva diferente sobre a mesma situação. Você quer falar alguma coisa sobre esse ponto, Felipe? Não vou nem ousar. Então, pessoal, é o seguinte, eu tenho mais 2 perguntas. Daí eu vou deixar vocês livres também, tá? A gente já está com um tempo de gravação bem legal. Eu vou... Primeiro, a segunda pergunta vai falar sobre daí a questão da lei federal. Pode daí chegar na treta final. Mas eu queria perguntar para a Daniela o seguinte, ela mencionou, e isso está na dissertação dela, que uma das formas de transação é a mudança do objeto prestacional de pecúnia para outra forma de adimplemento do crédito tributário. Aí eu fiquei imaginando aquele debate eterno, né? Que também existiu sobre a dação em pagamento em bens imóveis, que está lá expresso no artigo 156 como forma de extinção do crédito.
crédito. O que eu poderia aceitar? Quais são os limites disso? Né? Por exemplo, eu poderia aceitar a prestação de serviço, entrega de mercadoria, e, se eu puder, isso não feriria a concorrência licitatória? Porque não poderia ser criada uma transação como forma de tergiversar a contratação por meio de licitação de serviço e de bens? Gostaria de ouvir a Daniela sobre esse aspecto, e daí eu lembrei do seguinte, Daniela, eu queria que você já comentasse, para não precisar perguntar depois. Alguns programas de benefício tributário, eles prevêem situações como essa. Por exemplo, o ProUni. Lembra do ProUni? Ele prevê que a faculdade privada que entregasse bolsa ficava isenta de alguns tributos federais. Né? Era a forma de pagar pela bolsa, por assim dizer. Então, eu gostaria de saber se você consideraria isso uma forma de transação, vamos dizer, fósseis da transação, né? Nós temos ali alguns fósseis da transação que começaram antes. Esse ponto é muito interessante, porque no trabalho eu fiz até uma análise de várias legislações que trazem compensações tributárias com prestação de serviços. E aí essas compensações, que eles chamam de compensações com serviços de saúde, são muito comuns. Inclusive aqui no município de Uberlândia nós temos uma lei que prevê a possibilidade de que hospitais e entidades, né, prestem serviços de saúde em pagamento de tributo. E aí eu até faço uma análise no sentido de que isso não é de fato uma compensação, porque a compensação ela pressupõe ali créditos do fisco e do contribuinte, essa relação débito-crédito, e na prestação de serviços de saúde eu só tenho um débito do contribuinte. Esse crédito ele vai surgir justamente da prestação de serviço. Então, assim, o que de fato o poder público está autorizando, e isso já é bastante comum, vários municípios já têm essa previsão, é uma transação tributária, em que ele, ao invés de receber o valor em pecúnia do tributo, ele aceita que o sujeito passivo pague, né, faça esse adimplemento da obrigação tributária através de prestação de serviços de saúde. E aí é justamente esse o ponto que eu falo da possibilidade da alteração da natureza material, é justamente isso, é o sujeito passivo poder adimplir a obrigação, seja com prestação de serviço, seja com entrega de bens, como o Carlos colocou, o CTN já prevê essa dação de bens imóveis, né, como hipótese de extinção do crédito, e aí eu faço essa ressalva, né, a possibilidade, ela não está na instituição, na lei que institui o tributo, né, a regra matriz, ela deve ser preservada, ali nós temos a necessidade de que o tributo seja instituído como essa obrigação pecuniária. Porém, quando eu falo de hipóteses de extinção, e a transação já está lá, né, no 156, eu vejo a possibilidade da substituição, da alteração da natureza material desse objeto, seja com prestação de serviço, seja com entrega de bens e tudo, e esse serviço, essa prestação vão ser valorados pela administração pública, mensurados para verificar se há correspondência aí para o pagamento do tributo. Agora, quanto a essa questão é muito polêmica, né, se isso implicaria em violação da isonomia, o princípio licitatório, a princípio eu vejo que não, mas eu vejo que isso deve estar muito bem amarrado e trabalhado na lei que institui a possibilidade, né, de transação tributária, que institui a possibilidade da substituição, da alteração da natureza material, para que não implique de fato nessa quebra de isonomia. Por quê? Porque eu vou ter alguns pressupostos ali, eu vou ter um litígio tributário que já está instaurado há um tempo, aí eu volto lá naqueles pressupostos do 171, eu vou ter concessões mútuas de ambas as partes, o que eu não teria lá no processo licitatório, né? Então, aqui, devo estar atento aos requisitos legais da transação tributária. Em existindo essa previsão da alteração da natureza do objeto da prestação, ela vai ser legal, vai ser viável e na minha visão, não vai violar isonomia ou outros princípios lá princípios da isonomia licitatória, por exemplo. Muito bem. Querem comentar alguma coisa, Felipe, Amanda? Nesse caso aí também, acho que é interessante a gente falar que pode também suscitar essa questão do direito à saúde, né? Tem um interesse público envolvido, como a Daniela falou, o interesse público não é um conceito fechado. Então, nessas relações, por exemplo, você está falando de uma entidade que presta serviços que são serviços públicos, né? Serviços para o povo, para a sociedade, de direitos que estão na nossa Constituição em um lugar especial, direito à vida, direito à saúde. Acho que entra até aí talvez, se forem suscitar essa questão de ofensa, talvez uma ponderação de princípios. Poxa, você vai levar em consideração, tem um conflito aí de princípios, vamos levar em consideração que existe um direito à saúde
envolvido, que existem outras questões envolvidas de direitos fundamentais, talvez também dê para sair por essa linha. Se eventualmente vier alguém argumentar que essa questão da transação por meio de serviços públicos, de prestação de serviços públicos, é questionável por ferir o princípio da isonomia, talvez. Bem, Felipe? Não, vejo que o grande trunfo da transação é possibilitar pensar fora da caixa, né? Porque assim, eu não vejo sentido se criar uma transação para você parcelar o débito, né? Por quê? E para isso você já tem um parcelamento, né? Não vejo a razão de você criar uma transação para dar um desconto, porque para isso você já tem permissão, anistia, né? Agora, na hora que você casa esses mecanismos, né, com outras possibilidades, né, permitindo com isso chegar a fins de litígio, né, e permitir a cobrança daquela dívida, né, juntando ainda tudo isso que vocês falaram de interesse público, tal, e etc. Eu acho que as possibilidades de transação são assim gigantescas, né? Basta um pouco da vontade política de fazer isso acontecer, né? Essa questão de ferir a licitação que você mencionou foi a mesma discussão que tinha na época da dação em pagamento, né? Foi superado, foi resolvido isso daí. Então, não vejo também o impedimento, a princípio, de permitir via transação, desde que estabelecido em lei, tá? Porque lá que é o veículo introdutório, né, que o CTN elegeu para instituir os requisitos de uma transação, eu não vejo, a princípio, impedimento que se buscar outras formas, né, de pagamento desse tributo, que não necessariamente o pagamento de forma estrita, né, em sentido estrito. Eu vejo assim, com muitos bons olhos o instituto da transação em si, né? Espero que aquilo que a gente vinha falando no começo, que a gente está passando pela fase inicial do instituto, criou agora, então ainda está com temor, está muito amarrado, mas que com o tempo isso vai se abrindo, vai se desenvolvendo, para se chegar, né, num sentido amplo, assim, né, de forma a ser efetivamente uma alternativa aí para resolver essas questões de passivo, de litígio, de arrecadação, né, e tudo mais. Muito bem, então, ó, eu vou partir aqui para minha última provocação. Lógico, vocês podem colocar outros pontos que considerarem interessantes. A gente estava brincando que nós temos treta aqui, mas treta mesmo a gente teve na doutrina sobre a transação lá em meados de 2008 a 2010, porque a Daniela com certeza viu isso na dissertação, a Amanda deve estar estudando isso também, o Felipe vai lembrar. Foi apresentado um projeto de transação tributária, que seria uma norma geral de transação tributária que, em tese, me parece que a vontade era vincular todos os entes federativos. Né, tramitou lá no Congresso Nacional, eu acho que hoje está arquivado. E um dos autores, teve uma comissão, e um dos autores desse projeto foi o grande professor Heleno Torres. E era uma lei bastante aberta, de cabeça aberta. Ela era meio revolucionária, ela dava uma grande discricionariedade, né, ela tinha, assim, uma abertura para acordos num sentido muito amplo. E eu me recordo que esse projeto foi criticado acidamente, do ponto de vista doutrinário, obviamente, né, científico, pelo professor Eurico de Sante. Ele publicou vários e vários artigos, capítulos de livro, criticando essa lei, dizendo que ela subvertia o sistema. E aí ficou congelado esse debate. Daí, de repente, 10 anos depois, aproximadamente, de surpresa, veio a MP do contribuinte legal, agora a lei, instituindo a transação federal, na esfera federal. Com algumas ideias do projeto do Heleno Torres, mas mais limitada, bem mais limitada. Além disso, historicamente, como nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, 26 estados, Distrito Federal, além da União, a gente está falando do histórico na esfera federal, mas vira e mexe, a Daniela acabou de mencionar algumas leis municipais que permitem lá compensação, entre aspas, né, com serviços de saúde. Vira e mexe, a gente acaba topando com previsões em leis estaduais e municipais que permitem transação de forma meio ampla. Inclusive, esses dias eu vi um município que permitia a transação simplesmente porque permitia. Havendo litígio, fica autorizado o chefe do executivo firmar acordo, ponto. Não dava requisito, não dava nada, estava lá autorizado o prefeito fazer acordo. Né? Não deixa de ser uma regulamentação da transação. Então eu gostaria de ouvir vocês três, primeiro, sobre exemplos, né, em nível municipal e estadual, de leis, problemas que decorreram disso, antes dessa lei federal. E aí, finalmente, né, vocês podem meter o cacete aí, o que vocês quiserem, de crítica e tal, na lei federal, ou elogiar. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O Felipe, vou começar com você agora, Felipe. Vou começar com você. Bom, como é que eu vejo essa lei federal que foi criada, né? A gente sabe, ela tem basicamente duas modalidades de transação, né? A por adesão e a por proposta individual do contribuinte. Esse modelo por adesão, né, que a gente acabou comentando bastante aqui, eu pessoalmente eu não gosto.
tá? Porque eu vejo que nada mais é um parcelamento, tá? Com uma delegação muito ampla de poderes para a administração pública instituir as suas condições, né? A gente já viu aí a Procuradoria lançando, salvo engano, 3 ou 4 transações extraordinárias aí, que nada mais são do que parcelamentos. Podem chamar de transação, mas não deixam de ser parcelamento, né? E eu vejo um problema muito grave de legalidade nessa forma, tá? Aquele problema muito parecido do parcelamento simplificado, né? Veio a lei, falou que pode instituir o parcelamento simplificado sem colocar limitação nenhuma, e aí delega poder para a administração pública fixar o limite de débito que pode ser incluído no parcelamento simplificado. Então, essa transação extraordinária eu vi que caiu no mesmo problema, né? Na transação por adesão, né? Se criou essa modalidade de transação por adesão, onde cabe à administração pública instituir um parcelamento de uma forma quase que restrita, digamos assim, né, com uma lei bem mínima acerca das condições desse programa. Então, essa parte eu acho completamente equivocada. Agora, a parte por proposta individual do contribuinte, eu acho assim que foi muito boa. É muito mais uma questão assim de criatividade de quem está fazendo a proposta do que de limitação da lei, né? Porque a lei ela colocou lá os limites. Então, por exemplo, não pode ser superior a 240 meses. É possível desconto em determinadas condições, o desconto não pode atingir o principal, e por aí vai. Agora eu não me lembro todas de cabeça. Agora, no meu ponto de vista, tá, aí já é pitaco meu, porque eu não sei como que a PGFN tem lidado com essa transação, tá? Mas a forma como eu vejo a lei. Por exemplo, quando fala que pode ser pago em 240 meses, não quer dizer que você precisa sempre parcelar em 240 meses. O que te impede, por exemplo, de pedir uma moratória para pagar aquele débito só daqui a 240 meses? Entendeu? Dentro das condições que a lei dá, você manipular, né, no bom sentido, obviamente, você construir um plano de pagamento daquele tributo dentro daquelas condições, eu vejo com muito bons olhos, porque dá uma abertura, né, uma possibilidade do contribuinte conseguir moldar uma forma de pagamento daquela dívida de acordo com a possibilidade dele muito grande, né, que realmente aí sim é um diferencial, né, pagar 240 vezes. Então, quer dizer, eu posso pedir uma moratória de 100 meses para dali eu começar a pagar, sei lá, aí ele vai fazendo um parcelamento escalonado. Olha, então vamos fazer aqui uma possibilidade de pagar com o meu faturamento. No primeiro ano eu dou 0,1%, do quinto ao 10º ano 0,6%, entendeu? E assim por diante. Por isso que eu vejo assim que é muito boa a proposta. Quando a gente olha da primeira vez, fala, olha, isso daqui foi criado um parcelamento. Mas na hora que você começa a pensar naquilo como realmente uma transação, né, de uma possibilidade de manejo daquelas condições, eu acho que é muito grande a possibilidade que traz. Mas, de novo, eu reitero, não sei como que a Procuradoria tem lidado com isso. Tá, mas se ela está aberta para esse tipo de possibilidade, eu acho que esse instituto, como foi criado, é espetacular. Assim, eu acho que ele é fenomenal. Bem, Amanda? Eita, agora aqui no Maranhão, gente, Conta uns causos do Maranhão, vai lá. Os causos. A gente tem algumas aberrações legislativas, inclusive uma recente foi por medida provisória. O governador editou uma medida provisória no ano passado utilizando o termo transação. Porém, se a gente for ver, eu até abri aqui para olhar de novo, os termos da possibilidade que eles dão, né? As condições da transação que eles permitiram no período do ano passado, né? A partir de vencidos até 31 de julho de 2020. E aí lá tem justamente essa questão que o Felipe falou. A transação entre aspas, né, poderá ser realizada nas seguintes condições. E aí tem assim, com redução de 90% de multa, juros à vista, 85% para 2 a 10 parcelas, e aí assim vai até 60 parcelas no máximo. E aí fazendo algumas estipulações em relação a 0,5% por mês de juros e tudo. Mas assim, é uma regulamentação. Primeiramente, a gente já tem um problema que foi por meio de medida provisória, e a gente não tem uma lei realmente que trata da transação em si, aqui no âmbito estadual, e autorizou essa tal dessa transação. Só que, basicamente, o que ela permite é o parcelamento, com a concessão de desconto sobre os juros e sobre os encargos, no caso, né? Só sobre os encargos, não atinge
o principal, seguindo aí a regulamentação geral, mas é só basicamente isso, é como se fosse realmente uma oportunidade de parcelamento. Esse é basicamente o contexto aqui no Maranhão que a gente tem, e possibilidade também de utilização de precatório para pagamento, né? Existe também essa possibilidade de você que tem um crédito com o Estado fazer mas aí seria mais uma compensação no caso, porque você vai trocar, eu vejo pelo menos assim, né? Você vai fazer uma compensação e não uma concessão de um desconto num acordo. É basicamente você um encontro de compras, né? Então, atualmente, o que a gente tem é isso, uma medida provisória que fala da suposta transação de débitos, mas que, na verdade, fala só de parcelamento. E essa questão do Felipe, ou um ponto que eu estava rindo por causa disso, porque eu lembrei de um caso no ano passado, que o Felipe falou, é legal esse negócio da proposta do contribuinte, a depender do seu faturamento e tal. E aí eu vi no ano passado um contribuinte que fez não sei se foi um acordo, acho que foi uma proposta de parcelamento em sede de recuperação judicial, e tinha um parcelamento de 2.000 anos a dívida, porque levava em consideração o faturamento da empresa, só que o faturamento da empresa é mínimo, e aí era uma dívida gigantesca, de mais de 1 bilhão, e o faturamento era pequeno demais, então a parcela mensal ficou limitada a um valor bem também irrisório, e o prazo ficou a perder de vista. Então, assim, eu não sei até que ponto essa proposta individual, realmente, ela não teria que ter, assim, realmente uns limites, sabe? Porque se for só pela lógica do contribuinte, obviamente, só pelas necessidades do contribuinte, não sei até que ponto a gente teria uma satisfação tanto para o lado do fisco, principalmente para o lado do fisco. E olha que eu nem sou servidora, não sou do Estado, mas estou do outro lado, né, do lado dos contribuintes, mas assim, eu não sei até que ponto essa proposta individual ela é viável na prática, nesses termos, assim, de você apresentar com base no faturamento, com base somente nas possibilidades do contribuinte. Aí eu não sei o que a Daniela também sugere aí de solução, mas eu acho que a gente precisa, assim, de um parâmetro que não seja só o parcelamento, que também não vejo, viu, Felipe? Concordo contigo. Parcelamento não é mesmo para mim, não tem teste de transação, mas seria um parcelamento simplificado, mas também acho que nessa questão da proposta individual a gente precisa ter um limite aí para não ficar eternamente 2 vidas aí, sei lá quantos milênios, para receber uma dívida, né? Acho que não faz sentido a gente deliberadamente conceder ao contribuinte essa possibilidade de propor uma contraproposta, digamos assim. Teria que ter um parâmetro mínimo aí para satisfação do crédito. Daniela? Eu concordo com vocês, né, no sentido de que parcelamento por si só não é transação. E até por entender que deve haver a alteração do objeto, né, eu entendo que deve haver sim a remissão, ainda que parcial, ou então a alteração da natureza do objeto prestacional. Isso configuraria a transação tributária efetivamente. Só um corte, desculpa. Então, a mera anistia em relação a penalidades não implicaria em transação? Não, porque não altera o objeto prestacional. Entendi. E aí, eu tenho até um ponto interessante para trazer, que foi um dos aspectos polêmicos assim, que eu cheguei a abordar na dissertação. Porque, assim, o crédito tributário, a maioria dos municípios atualiza o crédito com a taxa Selic, né? E a Selic, o STJ até classificou que é um índice que não pode ser acumulado com outros índices, porque ele já abrange juros e correção monetária. Então, isso é até uma análise que eu fiz. Quando o poder público, num refis, né, um parcelamento, um programa de regularização de débitos aí, ele concede descontos somente nas multas e juros, por exemplo, em tese, para mim, não é transação tributária, porque o objeto está preservado, né? Os conceituários legais é que estão sendo aí objeto de desconto. Porém, naqueles casos em que o crédito é atualizado pela Selic, como a Selic envolve correção monetária
E correção monetária é valor de tributo, né? Estou simplesmente corrigindo ali o valor do débito. Eu considero que nesses casos eu posso sim estar diante de transação, porque ao conceder desconto nos juros, que na taxa Selic, né, atualizados pela taxa Selic, que envolve juros e correção, eu estou também concedendo desconto no valor do tributo. Muito então, interessante isso. Muito interessante. É uma análise assim que sempre me preocupou, porque a gente está diante desses programas todos os dias, né? O município de Uberlândia recentemente terminou a vigência do último programa de recuperação fiscal, e aí sempre isso me incomodou muito. Falou, gente, estou concedendo desconto, é multa e juros, né? Até 80%, 90%, 100% de desconto a juros e multa. Mas os créditos são atualizados pela Selic, e Selic tem correção. Então, será que eu não estou concedendo transação? E aí, será que a lei que institui esse refis não deve observar aí os limites legais impostos pelo ordenamento para a transação tributária? Então, sempre me fiz esse questionamento e cheguei à conclusão que sim, estou diante de transação nesses casos. E como exemplos, assim, no município de Uberlândia, seria esse mesmo da lei que eu comentei, que autoriza o pagamento de tributos com prestação de serviços de saúde. Então, esse caso, para mim, claramente estamos diante de transação tributária, né, com possibilidade de pagamento de tributo com prestação de serviços. Seria isso. Muito bem, muito bem. E você, o que você achou da lei federal, Daniela? A Amanda já tinha falado a opinião dela, né? Não, como eu comentei, eu acho que foi um avanço, um primeiro passo muito importante, apesar de discordar de muitas das hipóteses, né, que estão listadas ali, por considerar que um simples parcelamento não é transação, que transação de crédito somente inscrito não é transação, porque não tem o litígio, pelo excesso de discricionariedade que foi trazido, né, concedendo ali amplos poderes para o PFN regulamentar as hipóteses de celebração. Então, assim, faço algumas críticas, mas não deixo de considerar o avanço que a edição dessa lei representou para a evolução do Instituto mesmo no mundo do direito. Vou deixar a palavra aberta para considerações finais e a gente vai para a despedida. Vamos lá. Amanda. Bom, esse tema, como a Daniela falou, é bem recente, relativamente recente, é um estudo que a gente vem fazendo, obviamente, a doutrina, tem vários artigos aí, desde sempre essa discussão sobre transação tributária, antes dessa regulamentação, mas que com certeza, acho que concordo com a visão do Carlos Renato, que é só um primeiro passo. Não é que eu desconsidere completamente o avanço dessa lei, tá? Só me esclarece sendo aqui, porque no começo eu falei atacando a legislação e tudo, parecendo que eu estava dizendo que não valia de nada, mas na verdade eu realmente concordo com a Daniela, que foi um avanço, um primeiro passo no âmbito federal, para que estimule esse diálogo. E a gente eu estava assistindo um congresso sobre transação tributária e tudo sobre essa nova lei, e da professora Betina, a Betina, Carlos, que é maravilhosa, inclusive, ela comentando. Eu sou suspeita. Ave Maria. Eu também. Pois é, ela é maravilhosa. Ela foi minha professora na pós-graduação e eu muito carinho e respeito por ela. E a consideração que ela fez sobre a transação tributária, na verdade, essa lei só trouxe abriu uma porta para a gente começar os estudos e as discussões de como é que isso vai ser implementado na prática. Como a compensação, eu acho que realmente vai ter um tempo, digamos assim, de maturação ainda, obviamente, até para a gente poder ver o que dá certo, o que não vai dar certo, como a Daniela sugeriu. Então, eu particularmente aprendi muito também aqui com os apontamentos da Daniela, porque eu sou muito admiradora da pós do IBET, né? Eu acho, assim, magnífico a abordagem que o professor Paulo de Barros faz na pós do IBET. Já participei de alguns congressos e acho muito interessante e que é um estudo que realmente pode ser útil principalmente para a transação tributária, para a gente chegar num consenso mesmo sobre conceitos, sobre essa questão da linguagem propriamente dita da legislação, uma racionalidade legislativa, digamos assim. Então, eu saio daqui enriquecida com o conhecimento adquirido com vocês. Agradeço
mais uma vez pela oportunidade e espero vê-los em breve em outras discussões, em outros debates sobre outras temáticas do direito tributário. E por hoje, acredito que minha participação seja essa, mas fico aberta aí para os próximos encontros também e outros contatos por outros meios. Amanda, nós que agradecemos, tá? Sua disponibilidade, muito obrigado. Daniela? Carlos, eu só tenho, assim, a agradecer, realmente, como a Amanda falou, estou muito feliz de ter participado, obrigada pelo convite. Eu acho que a gente cresce muito na troca, né? Então, assim, cresci muito, aprendi muito também com vocês. A gente deixa um pouco de mim, leva um pouco de cada um de vocês, né? Assim que a gente fala. Então, a gente cresce muito nessas trocas. Só tenho a agradecer. Assim, falar de um assunto que gosto tanto, foi objeto de pesquisa, é muito enriquecedor, muito gostoso, né, nessa tarde de sábado. Muito gostoso mesmo, muito prazeroso estar aqui. E professora Betina, eu só tenho a agradecê-la, assim, ter encontrado na minha vida, porque é uma luz, eu falo assim, a professora Betina, admiro muito, gosto muito dela, tenho um carinho especial, foi minha orientadora no tema, então eu só tenho a agradecer, gente. E a Amanda falou uma coisa muito importante, que ela vem desenvolvendo pesquisas para, quem sabe, apresentar um projeto, né, Amanda? Então, assim, Isso. Parabéns pela iniciativa, acho que é assim que o direito evolui, né? A gente está aqui para estudar, mas para também apresentar nossas propostas, nossas ideias. E eu também, hoje eu estou lotada na Procuradoria-Geral do município, numa diretoria que é a Diretoria de Controle e Cobrança. A gente cuida da cobrança extrajudicial da dívida ativa. Então, há um tempo já, desde que desenvolvo as pesquisas, venho fazendo um mapeamento da dívida ativa para verificar essa questão do grau de recuperabilidade dos créditos. Então, assim, é um estudo muito profundo, envolve muitas questões de sistema mesmo, questões quantitativas. É uma análise praticamente estatística, né? Mas pretendo, quem sabe, daqui a um tempo também chegar com um projeto, algo que seja viável, algo que venha ao encontro, assim, das premissas que eu coloquei para o Instituto, né? E quem sabe, acho que a gente puder contribuir para a evolução do direito do Instituto, né? Esse é o nosso papel, enquanto estudiosos do direito. Então, mais uma vez, Carlos, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Daniela. Um grande prazer. Eu li seu trabalho, ficou muito bom. Então, eu aconselho todo mundo aí que o procure, né? E fica aí o meu elogio público. Felipe? Vamos lá. Eu vou deixar uma última provocação aqui para os nossos ouvintes, né? Além da minha metáfora da bola de agora a pouco. Esse instituto é novo, né? É novo, assim, no sentido de agora que ele foi instituído, embora ele esteja no Código Tributário desde a sua instituição, né? Lá nos anos 60. E eu sempre falo nas minhas aulas, isso antes mesmo de ter sido instituída a transação, que a transação é a modalidade do futuro de extinção do crédito tributário. Eu acho que com o tempo, a transação vai estar pau a pau ali com o pagamento, né? Para se buscar essa satisfação. Então, cabe a nós, né? Puxando um gancho no que a Daniela falou, provocar ao máximo esse instituto, né? Explorar ao máximo que tem, porque é isso que vai levar à evolução. Então, aí que vem minha provocação, né? Sempre que estiverem diante de um caso, né, que vai pedir uma transação para a PGFN, que é o que a gente tem hoje na mão, assim, estiquem a corda, né? Pensem fora da caixa, né? Não fiquem limitados ao pensamento, consigo parcelar no máximo possível e me dar um desconto de 20%, né? Tentem mais do que isso, porque é isso que vai fazer com que a Procuradoria se mexa no sentido de analisar aquele pedido, né, de verificar a viabilidade, verificar a possibilidade, e isso vai criando, vamos dizer assim, precedentes administrativos, né, do que pode, do que não pode, e isso só vai levar à evolução, né? Eu acho, mais uma vez, vale reiterar, né? Transação não é parcelamento, né? Para isso já tem várias coisas, é só esperar sentado um refis que mais cedo ou mais tarde sai. Então, buscar, né? Tentar evoluir nesse pensamento, evoluir nessas ideias, estudar junto com o cliente, né? Boas formas de pagamento dentro dos limites que estão propostos, e com isso a gente vai conseguindo evoluir na coisa, fazer esse instituto aí cada vez mais aprimorado, cada vez mais abrangente, cada vez mais inteligente, né? No mais, queria agradecer aí a presença da Amanda e da Daniela, que acho que foi um episódio, assim, bem legal, né? Bem instrutivo aí para os nossos ouvintes, agregou bastante no nosso podcast. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Daniela. Deixo aqui um grande abraço a vocês, né? Um agradecimento e aos nossos ouvintes. Pessoal, um grande abraço, até o próximo episódio. Até!